Aqui, não sai daqui de jeito nenhum. Ah, daqui pra cá pode? Ei, a polícia aqui. Quantas vezes mais eu tenho? Eu tenho agora e mais uma? Eu só tenho mais agora? Essa agora e mais uma. Ó, é o seguinte, irmãos. Misericórdia. Ó, isso não conta, hein? Ó! Acho que eu vou bater o carro hoje indo embora. Irmão, Deus te abençoe, irmão. Vai comprar uma coisa, não vai? Vou. Oi, uma coisa, a rapadura do brechó acabou, eu comprei outra. Pronto. Pessoal, só retomando algumas coisas. No verso 2, ele cumprimenta dizendo misericórdia, paz e amor. Era um cumprimento comum dos judeus falar misericórdia e paz. Até hoje os judeus se cumprimentam falando paz, shalom. E aí o que ele mostra? Muito bem, nós somos judeus, né? Eu, Judas, que estou escrevendo, e vocês da Ásia Menor. Judeu cumprimenta com misericórdia e paz. Mas nós temos algo a mais, nós somos crentes. Misericórdia, paz e amor. Ok? Então deixa a marca do cristão. A misericórdia faz com que eu não receba aquilo que eu merecia, o castigo eterno. A graça faz com que eu receba aquilo que eu não merecia, a salvação. Paz. Quando a Bíblia fala de paz, a gente está acostumado, em primeiro lugar, a pensar na tranquilidade que agora a gente tem, a paz que a gente tem por não ter mais o peso do pecado. É verdade que nós temos essa paz, mas preste atenção que os termos bíblicos, culpa, pecado, perdão, paz, são termos jurídicos. Você lê Romanos, dá para montar direitinho lá o juiz, o réu, o advogado e o promotor, tudinho. Quando a palavra de Deus diz que agora nós temos paz com Deus, antes de significar que agora, porque eu tenho Deus na minha vida, eu tenho paz, eu vivo em paz de espírito, antes de significar isso, significa algo muito importante. Porque antes Deus olhava para mim com ira, eu estava condenado, eu era culpado, sem absolvição perante o juiz de todo o universo. E agora, porque Cristo pagou pela minha absolvição, pagou o preço da minha liberdade, hoje eu não estou mais nessa dívida com o juiz eterno. Eu estou absolvido, estou usando linguagem de tribunal, eu fui absolvido, a minha dívida foi rasgada. Eu ganhei uma página nova e lá está escrito assim, ó, ele foi justificado, agora ele é justo, ele não deve mais nada, eu estou em paz com Deus. Eu consegui me explicar? Essa paz é isso, eu não estou mais numa situação de culpa para com Deus, agora eu olho para o juiz e eu não devo mais nada. Temos paz com Deus. A nossa paz com Deus começa por aí, pela absolvição, pelo rasgar da nossa dívida para com Ele. Não tem mais dívida, estamos em paz com Deus, no sentido não devemos mais nada a Ele, graças a Cristo Jesus somente, ok? Então paz na Bíblia fala muito a respeito disso, ok? E amor, né? Lembrando que o amor que Deus tem por nós é incondicional. Não é porque eu sou mais bonito, mais feio, me reúno mais, me reúno menos. Não, Ele amou a gente sem merecer nada. Estava todo mundo dando as costas para Deus, e Ele amou a humanidade e mandou o seu Filho para nos salvar. E é esse tipo de amor que nós devemos ter, como foi bem falado hoje de manhã, por todos os irmãos, pelo descrente, o amor incondicional que vem de Deus, ok? E ele fala, lhes sejam multiplicados, sejam aumentados, sejam acrescidos. Deus quer que essas coisas cresçam na nossa vida. Alguém repita para mim o verso 3, por favor. Verso 3. Quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos.
Ok. Continue o verso 4. Pois certos indivíduos que introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ele está falando, esses homens apareceram agora, esses ímpios, transformando a graça de Deus em libertinagem, mas a condenação deles já está pronunciada há muito tempo. Como assim? Alguém lê, por favor, Efésios 1 e 4. Leia bem alto para nós, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Muito bem. Então, a palavra de Deus em várias outras passagens fala de coisas já determinadas por Deus até desde antes da fundação do mundo. Fala que a condenação dessas pessoas que desvirtuam a fé não vai passar em branco, e isso já está determinado desde a antiguidade. Fala também que desde antes da fundação do mundo, como o irmão leu agora, Deus já tinha escolhido para aqueles que fossem tomar a sua escolha de crer em Cristo, que eles vivessem uma vida dessa qualidade que ele falou aí, viver uma vida irrepreensível, obediente a Deus. Desde antes da fundação do mundo, isso já estava determinado por Deus, que ele queria que a minha vida e a sua fosse dessa forma, e não que a gente fosse crente de qualquer jeito. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, o de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Isso, está falando que a obra que Cristo haveria de fazer já era algo que na presença de Deus estava estabelecido antes da fundação do mundo, mas a prática disso, o ato, veio a acontecer agora nos nossos dias, ok? Então ele vai usando esse tipo de linguagem para dizer, isso já estava perante Deus desde lá de trás, mas está acontecendo agora. Apocalipse 13, verso 8. Alguém leia, por favor? Todos os habitantes da terra adorarão a Deus. Saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Muito bem. Então, mais uma vez, a palavra de Deus está falando de coisas que vão acontecer, mas que para a consciência, para o entendimento de Deus, nunca escapou desde sempre. Então, não é que aquelas pessoas vão adorar a besta, porque consultando lá no livro, o nome dele não está no livro da vida, então por isso que ele vai fazer isso. Ele é obrigado a ir adorar a besta, porque o nome dele não está no livro da vida. Não, não é isso. A atitude dele de adorar a besta mostra que ele não quis Cristo como seu Salvador, e por isso o nome dele não está escrito no livro da vida, ok? Então cuidado com a forma como a Bíblia coloca, para as pessoas interpretarem e dizerem o que a Bíblia não está dizendo. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está adorando a besta? Porque o nome dele não está escrito no livro da vida. O que significa isso? Significa, ele está adorando a besta porque ele não quis colocar a fé dele em Cristo Jesus. Por que a Bíblia usa essa expressão e muitas outras expressões que para nós parece ser uma coisa assim de conto, de história, mas na mente dos judeus era comum? Por que usar o termo livro da vida? Lembra aquela passagem no Antigo Testamento que ele fala assim, ele vai interceder pelo povo de Deus e fala, Senhor, se o Senhor não for ter misericórdia, risca meu nome do livro. Ele fala assim, oi? Êxodo 32, 32.
como assim? Risca meu nome do livro? Está falando assim, se o Senhor não for perdoar o meu povo, então eu prefiro perder a salvação? Não. O povo de Israel, vamos pegar um ditado que a gente tem, fulano bateu as botas, aí você imagina ele tirando a bota e fazendo assim? Não, o que fulano fez? Morreu. Ter o nome no livro era uma expressão do povo de Israel, porque o nome de tudo, não lembra que tinha um recenseamento? Foi feito na época de Jesus, foi feito lá em Números, tinha um recenseamento. O nome do povo era registrado. Ter o nome no livro significa fazer parte do povo, significa estar vivo. Quando alguém nascia, o nome era escrito. Quando alguém morria, riscava o nome dele. Senhor, se o Senhor não vai perdoar esse povo, risca meu nome do livro. Então, que eu morra junto com ele. Não tem nada a ver com salvação ou não salvação. Ter o nome no livro significa ser cidadão daquele lugar, na mente dos judeus. Daí o uso, eles se apropriarem dessa expressão. Então o Apocalipse está cheio de expressão o quê? Judaica, que para o judeu era comum. E o que é que eu, morando em Franca, em agosto de 2017, eu faço? Eu vou pesquisando, eu vou me informando dessas expressões, desses significados e vou me inteirando. Então, porque o seu nome não estava no livro da vida, ele foi lá e adorou a besta. O que significa isso? Por ele não ser um cidadão dos céus, por ele não ter crido em Cristo como Salvador, ele foi e adorou a besta. Ok? É isso. Quando fala que o Senhor Jesus Cristo virá com poder nas nuvens, a gente fala assim, olha, aquela ali está bem branquinha, será que é naquela que ele vai vir? Existia uma expressão na antiguidade, que até descrentes usavam, até quem não cria em Deus, o povo que seguia o Deus Baal e etc, falava, Baal virá sobre as nuvens. O que significa? Isso é uma expressão, é para dizer que vai vir com poder e grande glória. Quando fala o Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, vindo sobre as nuvens, o judeu sabia na hora, ele vai vir com todo poder e majestade. Ok? Expressões usadas. Ok. Se infiltraram de mansinho, e fala que eles são ímpios. A palavra ímpio, aquele que não reverencia a Deus. Infelizmente, além de ter o ímpio, o que não reverencia a Deus, fora do corpo de Cristo, nós temos o crente carnal também, que não tem reverenciado a Cristo. E a Bíblia, quando fala do crente carnal, ela não fala que é para a gente, então tá certo, tem o crente fiel e tem o crente carnal, tem dois tipos de crente. Irmãos, a palavra crente, lá na língua original, você sabe o que ela significa? Vamos ver se alguém sabe aqui. Acho que já falei alguma vez. Oi? O que é que significa o termo usado para crente? Ele tem um outro significado em grego, além de crente. Significa fiel. Na mente de Deus, todo crente deve ser fiel. Crente carnal não é um tipo de crente. Crente carnal é uma monstruosidade. Você já viu essas coisas que aparecem no Fantástico? Pessoas com duas cabeças, pessoa que nasceu colada, depois foi fazer a operação e não sabia nem se a pessoa ia sobreviver. Se o seu carro der um crepe no seu carro e não abrir mais nenhuma porta, você fala assim, então, né? Tem carro com porta que abre e tem carro com porta que não abre. Não, meu filho, tem que consertar esse carro. Carro com porta que não abre, quem está lá dentro morre, quem está lá de fora não entra para usar o carro. Então, crente carnal não é uma modalidade de crente, é uma aberração que precisa ser consertada. Nós cremos em Cristo sem o direito de sermos infiéis. Crente infiel é uma aberração, porque a palavra crente no original significa fiel. Oi? No passado, eu me converti, aí tentava explicar um versículo lá, de Lucas capítulo 18, é mais fácil do camelo passar dos bagulhos de ouvir, Fernando. Eu não explicava isso, quando eu botava no livro, não, é uma força de expressão. Isso. Facinho, por isso que a gente precisa estudar, né? Diz que uma das entradas do muro, né, as cidades eram muradas, chamava buraco da agulha. E diz que o camelo, quando ia passar por ali para entrar, ele tinha que tirar todos os apetrechos, tudo, os balangandã ficavam tudo para trás. E ele passava só a cocada assim, só ele, né? Então isso fala
das coisas que ficam para trás. Você não vai entrar por... Ah, aqui não fala cocado, né? Deixa que eu ainda vou ver você falando isso. A cocada é agachado, viu, irmão? Lá no Nordeste, aquela terra quentinha, maravilhosa. Então o camelo ele tinha que passar todo agachado assim, sem nada. Os apetrechos tinham que ficar tudo para trás. E às vezes a gente quer Cristo, mas não quer deixar o que tem que ficar para trás, né? E aí vem toda a expressão. Oi. Mas se o ímpio é aquele que não reverencia a Deus, parece coisa que dá a gente pensar que existem pessoas crentes mesmo que são ímpios. Então. E se diz crente, mas nada de respeito, nada de reverência. Então, o que é isso? Isso é uma deformidade. Isso é uma aberração. Isso é um ser humano com duas cabeças. Isso é um carro que trancou a porta e não abre. Só se esse carro, se essa porta não abre, não serve para mim. Então, o crente, por que a Bíblia fala? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque o crente que está numa dormência espiritual, caído lá no chão, dormindo, igual um morto que estiver no chão, ele fica parecido. Fala, levanta, você está no meio dos mortos, você está parecido com um morto, levante-se daí que Cristo vai te iluminar. Então é isso que está falando. Um crente carnal, ele fica parecido com o quê? Com o ímpio, e não com o que é fiel a Deus. E ele não é um tipo de crente, ele é uma deformidade de crente. O povo não usa aparelho? Por quê? Porque os dentes estão tudo encavalados, né? O que faz? Vai lá colocar no lugar. O crente carnal, ele precisa voltar para o lugar dele, que é fidelidade a Deus. Existe isso, irmão. Mas existe isso não porque Deus fala assim, olha, então vai ter crente desse jeito. Não, Deus fala assim, é um tipo de crente que existe, fiel. Desde antes da fundação do mundo eu já escolhi a vida que eu queria para aqueles que iam crer no meu filho. Ser fiel, ser obediente, ser santo. Qualquer coisa diferente disso é monstruoso, é aberração, é deformado, tem que voltar, tem que ser corrigido. Não é para a gente se conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo. Diga, irmão. Se esse crente, como você falou, pensa que a covardia é uma virtude, a preguiça é uma verdade. E esse crente está envolvido nessa situação, cara. Isso, tá. E é certo um crente pensar assim? Não, isso é uma aberração, uma deformidade. O que é certo é o que está na palavra de Deus, né? Vamos lá, vamos adiante. Bem, falou que eles fazem isso. E ele usa nesse verso 4, o nosso único soberano. É isso que aparece aí na sua versão? O de alguém aparece diferente? Soberano? Talvez na sua apareça Senhor, não sei, na minha está Senhor. Mas fala soberano? Ok. Essa palavra, ela significa governante absoluto. Só ele manda. Aí combina com o crente que é servo, né? Que é fiel. Quem manda aqui? Deus. E eu faço o quê? Obedeço. Fielmente. Eu sou servo, eu sou escravo. Ele é soberano, ele é o único que manda, ele é o único que governa. Então, eu faço o que eu quiser? Não tem. Isso é monstruosidade, isso é aberração. Isso não cabe no corpo de Cristo. Deve ser corrigido. Aparece 10 vezes no Novo Testamento. Se você quiser, eu posso te passar as passagens que aparecem. Eles negam o Senhor Jesus Cristo. O mundo nega a Deus. Satanás nega a Deus. Não é que Satanás nega a existência de Deus, ele não é doido, mas ele lhe nega a autoridade que Deus tem sobre a vida dele. O mundo nega a Deus, Satanás nega a Deus, e o crente carnal com as suas atitudes nega a Deus. Mas o que deve acontecer com o crente carnal? Ele deve ser restaurado, ele deve ser exortado, ele deve buscar a restauração, ele deve buscar ter a forma de crente, que é aquilo que Deus lhe deu. Isso é uma referência aos gnósticos que diminuem a pessoa de Cristo, falando que não pode ter Messias, Deus na vida do corpo humano? Sim, esses gnósticos que ele está combatendo é o mundo, não são pessoas salvas. Eu só estou fazendo aqui a extensão disso, né? Esses daí não são salvos,
tem aparência. E aí vai falar mais da qualidade deles, do que realmente passa na mente deles. E a gente está aproveitando lembrar, eles negam a Deus, Satanás nega a Deus, no sentido de Deus fala, é por aqui, Satanás fala, não, vai por aqui que dá do mesmo jeito. E o crente carnal, com a sua atitude, com as suas decisões, eu faço o que eu quiser, ele também está negando a Deus. Agora, é para a gente estar no mesmo paralelo de Satanás, do mundo? Não, né? Verso 5, alguém leia, por favor? Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Ele vai agora fazer 3 ilustrações para mostrar que a distorção da palavra de Deus não fica sem punição. E ele vai falar assim, ó, o que eu vou falar agora para vocês, eu sei que vocês já têm conhecimento, eu quero só lembrar vocês. Ele está falando com os judeus, ele vai citar 3 coisas que são da história do povo de Israel. Judeus que se converteram, ele está falando, mas judeus. Fala, o que eu vou falar agora para vocês, vocês já sabem, eu sei disso, eu vou citar, não é para ensinar vocês, é só para lembrar. Sabe, irmãos, isso me faz pensar numa coisa. Lembrar é necessário. O que a gente faz toda vez, uma vez por semana, para lembrar? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Vocês vão fazer memória de mim todas as vezes que vocês fazerem isso. Irmãos, ler a Bíblia, aprender da Bíblia, estudar a Bíblia, falar a Bíblia, nunca é demais. Fora hoje, a última vez que eu ouvi o irmão Warren falando foi em Marília. Foi lá falar no aniversário e eu estava lá. Ele falou assim, olha, eu sinto muito pelos irmãos de Araraquara que estão aqui, vocês vão ter que ouvir de novo eu falar sobre Romanos 6, 7 e 8. E eu com um sorriso grande desse tamanho lá atrás, né? Eu falei, eu não sinto muito coisa nenhuma, né? Por quê? Porque cada vez que a palavra de Deus é ensinada, a gente vai aprendendo mais, a gente vai relembrando, a gente vai fortalecendo. Então nunca é demais, irmãos. Nunca é demais a gente ler a Bíblia, a gente decorar a Bíblia, a gente ouvir sobre a Bíblia, a gente conversar sobre... A gente precisa disso. Ou alguém por acaso amanhã, quando a esposa chamar, quando a mãe chamar, quando o marido chamar, falar, está na hora do almoço, vamos almoçar. Alguém vai falar assim, de novo? Eu já almocei ontem, vou ter que almoçar hoje de novo. Para comida a gente não fala de novo, né? Para a palavra de Deus também não, viu, irmãos? Lembrar, aprender, ouvir de novo, falar de novo. Olha, para mim foi um ensino. Eu sentado lá atrás e o Warren falando assim, eu ouço umas coisas assim que eu fico assustado. Ele falou assim, me corrijam se eu escutei errado, a maioria dos cristãos ainda confunde justificação e santificação. Ele não disse um negócio parecido com isso? O que isso quer dizer para mim que sou ensinador? Olha, toda vez que você for lá na frente, você pode estar falando de Gênesis, a hora que der uma brechinha, você lembra, pessoal, justificação é isso, santificação é isso. Precisa, irmãos, lembrar é saudável, relembrar, palavra de Deus, estamos falando da palavra de Deus, né? Estamos falando de João e Maria, sítio do Capão Amarelo. Lembrar, relembrar, falar de novo, é necessário, irmãos. É assim que a palavra de Deus chegou até nós hoje. Nunca é demais. E ele está falando assim, eu sei que vocês já sabem, só quero relembrar. Será que aqueles irmãos que estavam ouvindo a leitura dessa carta falaram, puxa vida, ele vai falar de um negócio que a gente já sabe? Que nada, eles estavam lá assim, ó, para ouvir a palavra de Deus. E aí, do que é que ele relembra? Leia de novo o verso 5, por gentileza. Leia em voz alta para nós. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Muito bem. Então, em primeiro lugar fica para nós, Deus liberta, Deus salva, Deus abençoa. Ele libertou todo mundo do Egito. Pronto, acabou? Não. Quem não permaneceu fiel, perdeu a bênção. Por acaso conosco vai ser diferente? Nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Todos estamos libertos de Satanás, estamos salvos eternamente. Agora,
Quem vai chegar no tribunal de Cristo vai falar: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E quem vai chegar lá, e como diz a Bíblia, vai de cabeça baixa se afastar envergonhado, a escolha é de quem? De cada um de nós. Libertos todos foram, fazendo paralelo para nós, todos estamos salvos. Agora, o que a gente vai desfrutar de Deus e o que a gente vai perder na presença de Deus é o dia a dia meu e seu. São as minhas escolhas e são as suas escolhas. Cada dia que a gente se levanta, cada dia que a gente vai e lê a palavra de Deus e ora por cada um dos irmãos, porque a gente fala assim: hoje eu estou muito cansado, eu não vou ler a Bíblia. Cada dia que tem uma evangelização e eu decido se eu vou participar ou se eu não vou. Cada dia que eu olho para um descrente lá no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, na minha família, eu falo assim: dê-me uma oportunidade. Ou que eu falo: e ele está falando a respeito disso, ok? Então ele está falando assim: olha, por que ele está citando isso? Ele está falando assim: existe punição, e nós sabemos, existe tribunal de Cristo para julgar os crentes e receber mais ou menos conforme a vida que vivemos aqui, e existe grande trono branco para os que não creram receberem a sua condenação. O que ele está falando é o seguinte: ele está falando, Deus é pai, Deus não é avô, tá bom? Que o avô fala assim: menino, se comporta que depois eu dou o pirulito. O menino vai, quebra, bagunça, aí depois fala: toma meu filho o pirulito, mas não faça mais isso não. Então o que ele está falando aqui, ele fala assim: Deus não é avô, Deus é pai. E ele faz conforme ele promete. Ele falou: aquele povo foi liberto do Egito, mas destruiu quem foi teimoso e desobediente depois. Ok. Alguém lê o verso 6, por favor. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Muito bem. Aí a porca torce o rabo, né? Agora podia ser 5h30 direito e falar: irmão Eliel, você vai ter que interromper, precisa ir embora. Mas não é, são só 4 horas. Que anjos são esses? Que estados são esses que eles abandonaram? Que castigo é esse? O que aconteceu? Qual foi o domicílio que ele abandonou? Ele morava em apartamento. Muito bem. Agora eu vou fazer, como diz o ditado popular, reza a lenda. Uma das tradições, ok, um dos ensinos que existia lá no início da igreja, lá no 1º, 2º século, era o seguinte: aquele trecho de Gênesis 19, deixa eu olhar rapidinho aqui. Não é o 19, mais para trás. Gênesis 6, que fala da corrupção da humanidade. Ok. Existe um pensamento, um ensino, e que foi ensinado no início da igreja, ok? Que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se uniram a elas, e dessa união surgiram as pessoas surgiram os famosos da época. Não dá para falar que por causa deles nasceram os gigantes, porque o mesmo trecho fala que antes disso já existiam gigantes na terra, e depois disso continuou existindo gigantes. Mas diz que dessa união dos filhos de Deus com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, nasceram pessoas que foram importantes na época, que foram valentes, que se destacaram e etc. Isso. Apesar de que Anakim são os gigantes, e esses já existiam antes. Muito bem. Existe um pensamento de que esses filhos de Deus aí são os anjos, que abandonaram a sua morada. Qual é a sua morada? Lá no céu, servindo a Deus. Se inflamaram por mulheres, seres humanos, e vieram ter relações com elas. E dessa relação nasceram essas pessoas híbridas, que nasceram com um potencial a mais e que foram as pessoas de destaque na época. Ok. A Bíblia, antes do capítulo 6 de Gênesis,
usa esse termo, os filhos de Deus, e está falando daqueles que seguiam a orientação de Deus. Filho, ser humano, mas que porque seguiam a orientação de Deus, eram chamados de filhos de Deus. Se a gente levar por esse pensamento, então ele está dizendo assim: aqueles que seguiam a Deus, olharam as filhas daqueles que não seguiam a Deus, e que aí ele resolve chamar só de filha dos homens, e se animaram para o lado delas, e se juntaram com elas, se casaram, e tiveram filhos. A questão que fica meio sobrando aí, é que os filhos dessas pessoas, foram pessoas de destaque na época. Então, por que quando pessoas que seguiam a Deus se juntaram com pessoas que não seguiram a Deus, os filhos deles foram diferentes? Foram pessoas fortes ou foram pessoas inteligentes? Por que dessa junção deu isso? Então tudo isso fica no ar. Há quem diga que esse abandonar o seu posto, esses anjos que abandonaram a sua morada, que é lá servindo a Deus, está ligado a um acontecimento de Isaías, que é denunciado lá também. De qualquer forma, os anjos que abandonaram a sua morada, qual é a morada de anjo? Lá servindo a Deus. Quando o anjo vem para cá, é para prestar algum serviço a Deus. Aliás, diga-se de passagem, um dos serviços dos anjos, né, conforme Deus manda, vá fazer isso, vá fazer aquilo, é trazer condenação, trazer juízo. Apocalipse está cheio disso. O outro anjo abriu o selo e lá vai destruição. O outro anjo derramou a taça e lá vai destruição. Então o que mais tem em Apocalipse é prova de que anjo também serve a Deus, trazendo juízo, trazendo condenação. Por isso há quem creia, e eu sou um deles, que quando chega em Apocalipse 2 e 3, cada uma das cartas às igrejas, fala assim: carta ao anjo da igreja tal. Há quem ensine que esse anjo da igreja tal, como a palavra anjo na verdade, originalmente ela significa mensageiro, então há quem entenda assim, não, ele está falando com o presbítero daquela igreja, que ia ler aquela carta para toda a igreja. Por isso que fala, carta ao anjo da igreja tal, e aí já começa falando assim, olha, eu tenho contra você isso, isso, isso. Ué, então esse anjo era um presbítero daquela igreja. Há quem ensine assim, e eu respeito. Particularmente, eu creio como outros, que o anjo, ele observa a igreja, que a palavra de Deus diz, lá quando fala para a mulher cobrir a cabeça, entre os motivos ela fala por causa dos anjos. Então, tem várias coisas na Bíblia, é um outro estudo, mas que fala que os anjos aprendem valores celestiais observando a igreja. E os anjos que iam justamente, porque ele fala assim, lá nas cartas para as igrejas, uma delas fala, olha, faça isso, senão eu venho e retiro o teu candelabro. E quando Deus vai mandar aplicar um julgamento, em Apocalipse, é anjos que ele usa para fazer isso. Então quando ele fala ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Esmirna, ele está querendo dizer assim, olha, eu estou trazendo aqui uma informação para essa igreja, e você que é anjo, que se essa igreja não se redimir, não tomar a linha, eu vou mandar você aplicar um juízo, então escute o que eu vou dizer para essa igreja. Então, o que ele estava dizendo para a igreja, servia para o anjo que estava observando a igreja, para depois aplicar a punição se fosse o caso. Ok? Muito bem. Então, anjos abandonaram o seu posto, a sua morada inicial, que era ser devoto a Deus, que era obedecer a Deus. Nós sabemos que, a Bíblia diz em Apocalipse, que Satanás, quando se perverteu contra Deus, arrastou consigo 1/3 da milícia celestial, que não é pouca coisa, é muito anjo. Okay? Então existem várias possibilidades de qual foi a situação. Foi ali em Gênesis 6, foi aquele de Isaías, foi esses que seguiram a Satanás, que ele levou consigo para se rebelar contra Deus. Muito bem, de qualquer forma, se foi um ou se foi outro, anjos obedeciam a Deus e abandonaram. E isso não ficou impune. Então, mais uma vez, Judas está dizendo assim, a perversão, a distorção, a apostasia, ela não fica sem correção, ela não fica sem punição. O descrente que não se dobra aos pés de Cristo,
ele vai ter a punição dele no trono branco e vai receber a morada no lago de fogo eternamente. O crente que não se arrepende e vive uma vida carnal, isso não vai passar limpo, vai ter tribunal de Cristo para todo mundo. Então a ênfase de Judas é: o desvio da palavra de Deus não fica sem punição. Esse é o tema central, que eu falei que naquele quiasmo vai encontrar lá no meio. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Então ele cita aqueles que foram punidos no deserto, ele cita os anjos que abandonaram e estão reservados agora em trevas. Lá em Pedro, ele fala que lá onde eles estão no abismo, alguma Bíblia vai traduzir que estão no inferno, aguardando no abismo. Essa tradução inferno, como eu já falei, é tradução, a palavra original é tártaro, e ela aparece nessa única vez na Bíblia, lá em Pedro, querendo dizer que é o lugar que foi reservado lá no Hades para os seres celestiais. Os que não creram estão lá no lugar de sofrimento, no Hades. Os que creram até a vinda de Cristo estavam no seio de Abraão, no paraíso, que aí quando Cristo morreu por eles, foi lá, pregou lá os que estavam em cativeiro e levou o cativo o cativeiro. Depois disso, na Bíblia só se fala assim: quero estar com Cristo. Então ninguém mais vai para o Hades, agora vai para Cristo. Dos que creem, dos que não creram, estão lá no tormento, aguardando o dia do trono branco, para ir para um tormento maior ainda. E os anjos que se rebelaram estão ali no Hades, também em sofrimento, na escuridão, nesse lugar chamado Tártaro, ok? Não é que o lugar é chamado Tártaro, ele aproveitou que ele estava usando a língua grega para escrever o Novo Testamento, e na língua grega existe essa palavra que chama-se Tártaro, que é usado para esses seres que são sobrenaturais. Anjo não é ser humano, não é natural igual a gente, e aí ele usou esse termo, ok? E esses estão lá. Agora nós vamos já chegar no lugar que vai dar o motivo por que já foi tanto ensinado entre os crentes que esses anjos que estão aprisionados são essa situação de Gênesis 6. Anjos que abandonaram a sua posição, se inflamaram pelas mulheres, e desse relacionamento nasceram esses seres humanos, mas que se sobressaíam. Por que houve esse ensino? Nós vamos ver o que acontece aqui em Judas, tá bom? Ele vai agora dar o terceiro exemplo de que a apostasia, afastar-se da palavra de Deus, tem punição, não passa impune. Vamos ver qual é o terceiro exemplo que ele dá? Oi. O anjo, ele vem na forma de um espírito. Nem todos. Ah, que bom que você fez essa pergunta. Lembra que anjos vieram no Antigo Testamento e quando ele, às vezes ele nem tinha percebido que era anjo, né? Quando veio anunciar que ele ia ter um filho, mesmo na velhice, mas ano que vem eu vou voltar aqui, sua esposa vai estar grávida. Lembra que ele veio e falou: peraí, você vai comer comigo, eu vou arrumar um lugar para você ficar. Vocês estão lembrados disso? Que existem momentos de anjos virem estar entre os seres humanos, e eles fizeram coisas com os seres humanos que só quem é de carne e osso faz, okay? Então não é simplesmente um espírito vagando, mas quando os anjos vêm estar entre os seres humanos, eles têm essa capacidade de assumir forma corpórea, até o ponto de comer, de se alimentar como nós nos fazemos. Tem a história lá de Ló, não tem? Que os anjos foi lá, aí o pessoal lá se inflamou, queria pegar os anjos. Isso, exatamente, né? E fala que os anjos puxaram, vamos, que eles não queriam sair. Quer dizer, para eu pegar nele, eu não posso ser um espírito, né? Eu tenho que ter uma mão palpável. Então a Bíblia vai mostrando, quando os anjos aparecem, que eles assumem a forma corpórea igual a nós, a ponto de poder segurar num ser humano, a ponto de outro ser humano que olha para ele, acha que é igual a um outro ser humano, igual você mencionou aí, a ponto de sentar e comer, mastigar, igual aos outros. Então, oi. Para lembrar que o anjo não é o mesmo, tem hierarquia. Isso. A gente usa o termo anjo, mas a Bíblia, na verdade, o total, assim, eles falam seres celestiais. Dentro dos seres celestiais tem arcanjo, tem serafim,
tem anjo, tem aqueles lá em Apocalipse que fala os 4 seres viventes, que ficam o tempo todo só em volta do trono de Deus. Então, a gente no nosso costume está acostumado a chamar tudo de anjo, tudo é anjo. Não, na verdade a Bíblia fala tudo são seres celestiais, dependendo da sua função é anjo, arcanjo, serafim, os 4 seres viventes, ok? Mas fica claro que a Bíblia cita alguns deles que tomaram forma corpórea e que fizeram com essa forma de corpo palpável coisas que seres humanos fazem: comer, mastigar, engolir, ok? Está na Bíblia, né? Sentou lá e comeu com eles. Digam. No caso, quando eles tomavam posse do ser humano para fazer relação com a filha dos homens, ou eles se faziam de homens sem ter que possuir outro homem? A Bíblia nunca colocou que um anjo tenha tomado posse de um corpo, já que ele é espírito, então ele pegou o corpo de fulano e entrou no corpo de fulano para poder fazer aquilo. Não. Quando o anjo veio e falou com Maria, quando veio e falou em todas essas situações, né? Lá no caso que o irmão citou, nunca a Bíblia fala que ele pegou um corpo emprestado, mas que o seu corpo ele materializou e fez ficar desse jeito nosso. Então, o que a gente ouve falar é como o irmão falou, existem hierarquias, ok? Existem situações diferentes. Porque você fala assim, Eliel, mas quando a gente fala assim, fulano está endemoniado, não foi um espírito que entrou no corpo dele? Então, aí existe um outro desdobramento, estou passando informações para vocês de coisas que já foram ensinadas no meio cristão, que os cristãos ensinavam no começo. Existe um pensamento, não é obrigado a ser a verdade, é isso que é, porque são especulações de coisas que a Bíblia não detalhou. Existe um pensamento, existe um ensino de que se esses anjos aqui são os anjos de Gênesis, são os seres celestiais de Gênesis 6, eles vieram, se materializaram corporeamente, tiveram relações, do relacionamento nasceram, eu vou usar o termo híbridos, tá bom? Misturado, anjo com ser humano, por isso que se tornaram os valentes da época, os inteligentes, os importantes da época, porque eles tinham uma qualidade diferente, não era para ter acontecido aquilo aconteceu fora da vontade de Deus. Muito bem, quando esses morreram, o espírito deles não era anjo e não era ser humano. Então, há uma linha de pensamento na tradição judaica, e o irmão aqui falou naquela hora bem falado, que tradição judaica são coisas que vão sendo contadas de pai para filho, e às vezes vira igual telefone sem fio. Tem um que às vezes você fala, Abraão aqui, chega lá na frente, manjericão, né? E às vezes não, às vezes chega a 7. Não, uma das tradições judaicas diz que esses seres híbridos, quando morriam, o espírito deles não era nem de ser humano e nem de anjo, não era anjo. E que esses espíritos não tinham lugar no Hades para eles, e eles ficam vagando, são eles que servem ao propósito de Satanás, incorporando nas pessoas. Esse é um dos pensamentos que tem para explicar que anjo, quando ele aparece, se materializa, é ele mesmo. E demônios são esses espíritos lá que tomam o corpo das pessoas. Mas eu repito, tudo isso é o quê? É especulação, tentando entender. Ah, mas e Judas, não vai explicar isso para nós? Não, a intenção de Judas não é explicar isso para nós. A intenção de Judas em cada uma das situações é falar assim, afastar-se da palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus, nunca vai ficar sem punição. Não ficou para aqueles do deserto, não ficou para anjos que abandonaram a sua morada e agora estão trancados esperando sua condenação. E agora ele vai citar Sodoma e Gomorra como terceiro exemplo. Então vamos ver aqui. Leia de novo para mim o verso 6, por favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ok, então tem aquele grande dia quando eles vão ser julgados.
E diz a palavra de Deus, fala assim, por acaso vocês, falando para os crentes, estão se esquecendo de que nós vamos julgar os anjos? Né? Então a gente vai estar nesse momento aqui da condenação final deles. Agora veja só, alguém leia o verso 7 para nós. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do povo eterno, sofrendo punição. Muito bem. Agora, nós vamos ter a explicação de por que existe uma linha de pensamento das várias possibilidades lá a respeito dos anjos. Por que existe uma linha de pensamento que acha que esses anjos são lá de Gênesis 6, que eles é que são os filhos de Deus, que eles se uniram às filhas dos homens e deles nasceram híbridos, né, gente com característica de anjo, característica, e por isso que foram os valentes e etc. Por quê? Porque o verso 7 começa com a expressão de modo semelhante a estes. O que é que Sodoma e Gomorra fez e as outras cidades em redor? Entregaram-se à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. O que é a relação sexual natural? Aquela entre o marido e a esposa, um homem e uma mulher. O que é antinatural? Qualquer coisa fora disso. Homem, mulher, com animal, qualquer coisa fora disso, não é da natureza, é antinatural. E quando ele vira, porque no caso dos sodomitas, né, eles buscavam o homossexualismo. Por isso, dizem alguns estudiosos da Bíblia, por isso, quando a gente vê, lá no caso que o irmão citou, né, que ele fala assim, não faça nada a esses homens, eu lhes dou a minha filha. Aí você fala assim, peraí, tentasse qualquer coisa, né? Faça comigo, não sei, me mata, mas ninguém oferece a filha. Dizem os estudiosos que a homossexualidade era tão forte que ele só fez aquilo para ganhar tempo, para distrair aqueles homens, porque aqueles homens, eles queriam outros homens, e olharam para os anjos e acharam que eram os homens, eles não queriam nada com as filhas dele. Então dizem alguns estudiosos que esse negócio dele oferecer a filha, não é oferecer, ele sabia que eles não iam querer mulher, e ele só estava ganhando terreno para ver o que ele podia fazer. Ok? Então ele fala que, de modo semelhante, Sodoma, Gomorra e cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Aí, por causa dele começar essa parte falando de modo semelhante, assim, de modo semelhante a quem? Quem foi que se entregou a um relacionamento antinatural? Ué, aqueles do deserto não foi, que o problema com aqueles lá do deserto é que Deus libertou eles do Egito e no deserto eles caíram em idolatria, em desobediência a Deus, mas não nessa questão de imoralidade sexual. Então quando ele fala, de modo semelhante os de Sodoma e Gomorra caíram no pecado de imoralidade sexual, fala, então é semelhante aos anjos, então aconteceu isso lá em Gênesis 6. Então eu só estou explicando que quem entende que esse verso 6 está relacionado a Gênesis 6, entende por causa dessa expressão usada no verso 7, que quando vai falar, dar o exemplo de Sodoma e Gomorra, fala assim, semelhantemente. E aí fala que Sodoma e Gomorra se entregou à imoralidade sexual, imoralidade tal que era antinatural. E se o que aconteceu em Gênesis 6 é desse pensamento aí, isso é uma coisa antinatural. Ok? É o pensamento. Deus abençoe, irmão. Continuando aqui. Rapaz, e eu sou tão seu amigo, né? É para dar intervalo mesmo? Pessoal, ele é chato. Vamos para o intervalo que ele é chato.